Valeu, galerinha. Muito obrigado pela atenção. Pessoal, eu tenho sempre mais carinho na hora de falar da física C do que das outras físicas, pelos motivos que eu já te expliquei. É a primeira vez que está entrando em contato com essa física, é uma física que trabalha com coisas que não se pode enxergar, isso deixa a coisa muito mais abstrata e perigosa. Então eu quero fazer uma revisão bem completa para que a gente possa corrigir a tarefinha, né? Tinha um exercício de tarefa, certo? Página 88, não era? Exercício 82, né? Uma tarefinha. Ah, é? Pedir 2 aqui? Porra, só estava ganhando 2. Ó, galerinha, mas antes de corrigir, eu quero fazer uma revisão bem legal e já, de certa forma, entrar no volume 2. Vocês devem lembrar que quando eu comecei a falar... Quando eu comecei a falar das forças das linhas de campo, eu sem querer já estava entrando no volume 2 sem nem saber. O negócio é o seguinte, o que é isso mesmo? Quantidade de carga elétrica. Na calorimetria era quantidade de calor, aqui é quantidade de carga elétrica. E aquele N? Número de partículas, mas é o número de partículas em excesso. Né? Então se o cara tem 1 milhão de prótons e 1 milhão de elétrons, não tem excesso nenhum, o N é 0. Certo? Só que se ele tem 2 prótons a mais, o N é 2. Se ele tem 5 elétrons a mais que prótons, o N é 5. É o número de partículas em excesso. E o que é esse Q ali? Isso é a quantidade de carga elementar, que no vestibular vem mais ou menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Por que mais ou menos? Porque serve tanto para a carga do próton positivo quanto para a carga do elétron negativo. Show de bola. Aliás, nós vimos também que se tu pegar 2 corpos neutros e esfregar eles, ficam com o mesmo módulo, mas sinais opostos. Um fica com mais 5, então o outro fica com menos 5, é isso aí. Tem aquela que é por contato, um cara está neutro, o outro cara está positivo, encosta. Está neutro, está positivo, encosta, fica positivo, é como uma contaminação, eu brinquei com vocês, né? E se os corpos forem idênticos, a carga fica dividida igualmente, show de bola. Tem até eletrização por indução. Tu pega um corpo neutro, aproxima um corpo indutor e os opostos se atraem. Os elétrons ficam atraídos pelo corpo positivo. Não encosta, hein? Faz a conexão com a Terra, espera um pouquinho e desconecta da Terra com o indutor ainda mantido próximo. Já que os opostos se atraem, elétrons que podem se locomover, né, sobem para o corpo neutro, que agora não está mais neutro, está negativo. Na eletrização por indução, as cargas ficam com sinais opostos diferentes. É isso aí. É uma boa revisão dos processos de eletrização. Já foi coisa, hein, galera? Bom, nós vimos também que os opostos, isso é a lei de Dufay. Mais com mais repele, menos com menos repele, mais com menos atrai. Só que aí o Coulomb foi para o laboratório tentar entender como é que rola essa força de atração e repulsão. Qual é a relação matemática entre as cargas e a distância? E claro, o Coulomb já tinha estudado a lei de atração das massas de Newton. Então para ele ficou muito mais fácil descobrir que em vez de massa 1 e massa 2, é carga 1 e carga 2. Porra, cara, tô olhando para vocês direto, estou de saco cheio já. Tá? Calem a boca, por favor. Massa 1 e massa 2, e no lugar do K é Gzão. Gzão. Então, para o Coulomb ficou muito mais fácil perceber a lei de Coulomb. Quero ver então. Carga 1, carga 2, a uma certa distância uma da outra, dobrei uma das cargas. Dobrou a força. Tripliquei essa. Triplicou a força, dobrei e tripliquei. 6, cuidado, hein, galera, ó, é vezes, hein, 6 vezes mais força. E agora mais atenção ainda, dobrei a distância, diminui 4, tripliquei a distância, diminui 9, cuidado, galerinha, é ao quadrado, é a terceira vez que nós estamos fazendo isso, já não podia mais errar. E finalmente eu aproximo 10 vezes as cargas, aumenta 100 vezes a força, tranquilo? Ainda não? Então vamos de novo, porque isso é uma coisa que era para ter resolvido já. Vamos de novo. Multiplicando, 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 dividindo por um número ao quadrado. Se dobra um desses números, dobra o resultado. Vou te provar. 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6 dividido por 1, 6. Vou dobrar só um deles. Qual que tu quer que eu dobre?
Ótimo, vou dobrar para 4 então. 1 vezes 4, 4 vezes 3, dobrou. Tá vendo? Quando tu dobra um dos números que estão se multiplicando, o resultado dobra. É por isso que quando eu falo para eles que dobra uma carga, eles respondem que dobra. Se triplica, aumenta 5 vezes. Aumenta 5 vezes, eles sabem que é igual a relação. Por causa dessa coisa boba da matemática. Agora, o que tu acha que vai acontecer? Era assim o número, né? Estava dando 6, né? O que acontece será com a resposta se eu triplico um número e dobro o outro? Vamos ver? Vou dobrar esse para variar e vou triplicar aquele. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4 vezes 9. Aumentou quantas vezes? 6, tá vendo? Quando dobra um e triplica o outro, 2 vezes 3, 6. Só que, gente, olha só. Se hoje à tarde tu não fizer exercício dessa porcaria, vai evaporar do teu cérebro isso. Tu vai estar rasgando o teu tempo e o dinheiro dos teus pais guerreiros que estão trabalhando agora. Então é por isso. E assim, vocês aprendem de uma aula para outra, só que vocês esquecem de uma semana para outra também por não fazer exercício. Tá beleza? Então, ó, se quiser decorar isso, teria que fazer mais exercício da apostila 1 ainda a respeito das leis de Coulomb, que a gente trabalha isso. Agora vamos lá. Aqui está o quadrado, não tá? 1 ao quadrado é 1, por isso que quando os números originais eram esses, ó, estava dando 6. O que será que vai acontecer quando eu dobrar aquele número de baixo? Dobrando o número de baixo é colocar 2 ali, né? Não é isso? Deu 6. 2 vezes 2? 6 reais dividido para 4 pessoas. 1,50 para cada um. Então, ó, quando eu dobrei o número de baixo, o resultado foi dividido por 4. Por que agora aconteceu isso, galera? Porque está elevado ao quadrado, por estar elevado ao quadrado. Então, assim, quando eu faço alguma brincadeira com distância, eles elevam ao quadrado antes de responder. Quer ver? Aumento a distância 4 vezes. Diminui 16 vezes a força. Eles só estão elevando ao quadrado. Ninguém é sobrenaturalmente inteligente, só estão usando o bom senso. Então, ó, diminuiu a distância 5 vezes. Aumenta 25, tá vendo? 5 vezes 5, 25. Tá vendo? Tranquilaço, tranquilaço. E é importante isso. Né? Professor, não entendi ainda. Explica mais uma vez. A quinta vez eu não vou poder explicar. Aí na assistência a gente resolve. Tá? Mas é isso mesmo. Aproveitar a aula tem que ter moral de levantar a mão e perguntar. É isso aí. Gostei de ver. Matematicamente a gente diz que a força de atração e repulsão elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. É isso aí. Aliás, depois que nós vimos essas duas coisas, nós vimos que em volta de uma carga positiva tem alguma coisa acontecendo. É o famoso campo elétrico. E como é que representa as linhas de campo com uma carga positiva? Se afastando ou se aproximando? Porque as linhas de campo representam a trajetória de uma partícula positiva. Então é por isso que na partícula positiva o campo é chamado de afastamento. E se eu fosse fazer um campo elétrico ao redor de uma partícula negativa, seria um campo de aproximação. Terceira revisão sobre isso, hein, galera? Uma das últimas, inclusive, desse nível de revisão. Agora um detalhe. Eu, quando falei das linhas de campo, que também tem um apelido de linhas de força, linhas de campo elétrico, também tem um apelido, então, de linhas de força. Eu só coloquei uma informação a respeito dessas linhas. Confere aí no teu caderno, vê se não está aí. Representam a trajetória de uma partícula positiva. Já tinha passado isso para vocês? Faz sentido, né? Por isso que as linhas de campo se afastam da partícula positiva, porque os iguais se repelem, e se aproximam da partícula negativa, porque os opostos se atraem. Só que agora no volume 2, tem algumas outras características que ele coloca das linhas de campo. E eu quero completar então essas propriedades. Quero ver. Olha para cá, por favor. Ponto A e ponto B. Aonde tu acha que o campo elétrico é mais intenso? No ponto A, parabéns. Por quê? Porque está mais perto da carga. E observe que mais perto da carga as linhas de campo estão mais próximas. Mais longe da carga as linhas de campo estão mais afastadas. Ou seja, quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso
é o campo. É uma outra propriedade. Quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo. Nada demais, né? Até intuitivo. Ó. Aqui o campo é mais intenso do que acolá. E aqui as linhas estão mais espremidinhas. Então o campo é mais intenso. Eu já vi questão de vestibular assim, amigo. Uma palavra de honra. Ó. Dá uma olhada nisso aqui, quer ver? Ó? O cara vai lá e marca vários pontos. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. E pergunta onde o campo é mais intenso. Mas não podia ter dúvida. Não podia ter dúvida. Quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo. Vou perguntar de novo. Onde é que é mais intenso o campo? É no C, caramba. Pela madrugada. Mas tu viu que às vezes, mesmo uma coisa óbvia na tua frente, tu tá meio sonolento, meio, e aí tu erra. O cérebro humano é assim, ele é genial, só que se tu relaxa ele vira um nada. Então, pô, depois de eu ter dado essa aula, a galera se confundir, é estranho. C. Claro que é o C, olha ali espremido no C, lá nem tem linha de campo, ali tá abertão, ali também tá abertão, o C que tá espremidinho. Ai, espero mais de vocês, galerinha. Vamos. Outra propriedade interessante. Outra propriedade interessante é o seguinte. As linhas de campo representam o que mesmo? Trajetória de uma partícula positiva. Quer dizer que se eu boto partícula positiva, uma aqui e outra ali, elas saem assim, né? Faz sentido, então, em algum momento elas se cruzarem, essas partículas positivas? Não, né? Porque quando elas se cruzarem, seria que uma quer ir para um lado, outra quer ir para o outro. Não faz sentido. Então, linhas de campo nunca, jamais se cruzam. Jamais se cruzam. Essa propriedade deriva do fato de elas representarem a trajetória de uma partícula positiva. Eu até, se eu não me engano, em uma outra aula, desenhei uma partícula positiva próxima de uma negativa. Foi ou não foi? Se tu olhar no volume 2 da apostila, o desenho da apostila é muito mais bonito que o meu. Mas dá para ter uma noção do que está acontecendo em volta das partículas. Em que página está isso no volume 2? Para a galera, de repente, está mais perdida. Página 16? 60? Tem esses desenhozinhos, então, na página 60? Isso. 60, exatamente. Olha como as linhas são bem feitas pelo computador. Ó. Só que eu vou usar esse desenho para representar uma última propriedade das linhas de campo por enquanto. É o seguinte, ó. Se eu fosse representar o vetor campo elétrico, nós já vamos falar um pouquinho melhor de campo elétrico. O vetor campo elétrico ele é sempre tangente à linha de campo. O vetor campo elétrico ele é sempre tangente à linha de campo. Essa é uma informação bem importante de a gente lembrar. E aí quando eu estava falando disso, o Guri fez um comentário bem legal na outra turma. Já vou dizer qual foi o comentário do aluno. As linhas de campo ou de força são tangentes aos vetores campo elétrico. Futuramente, galera, nós vamos poder acrescentar mais algumas propriedades, né, para essas linhas de campo, certo? Só que com as ferramentas que nós temos até então, essas são as propriedades importantes. Esqueci da galera de casa, então estão ali as propriedades. Representam a trajetória de uma partícula positiva. Quanto mais próximas, mais forte é o campo. As linhas de campo jamais se cruzam. E as linhas de campo são tangentes ao vetor campo elétrico. E aí, quando eu estava comentando essa terceira propriedade, o amigo, professor, é que nem a inércia, né? No início, inércia. Ah, tá, eu entendi a colocação do cara. É que ele estava pensando numa bolinha amarrada no barbante. Quando ela gira em MCU e tu corta o barbante, ela sai pela tangente. Ou seja, a velocidade de uma partícula é sempre tangente à trajetória dela. Então tu vê, olha que criativa a ideia do cara, né? Comparou
Dois fenômenos que aparentemente não tem nada a ver, né? Mas que a ideia é a mesma. Assim como a velocidade de uma partícula é tangente à trajetória da partícula, o vetor campo elétrico é tangente à linha de campo. Faz sentido a linha de campo representa a trajetória da partícula? Certo? Faz sentido, então. Bacana a conexão que o amigo fez. Interessante. Bom, mas não é o filé da aula de hoje ainda. Vimos algumas propriedades novas, mas ainda não é o mais importante. Antes de eu corrigir as tarefinhas, eu queria lembrar com vocês de onde é que surgiram aquelas duas fórmulas lá de campo elétrico. Ó. Vê se tu lembra. Fomos ao laboratório, fixamos uma carga desconhecida na parede do laboratório e escolhemos um ponto para estudar. Pegamos algumas cargas de teste e pegamos o dinamômetro para medir força, não foi? E aí a gente via que quando dobrava a carga de teste colocada no ponto, a força dobrava. Triplicava a carga de teste, a força. E aí nos veio a ideia de medir campo elétrico fazendo força sobre carga. É assim que surgiu a ideia de campo elétrico. Alguém poderia montar um problema onde nós resolveríamos usando essa fórmula? Eu monto o primeiro, tu monta os outros dois. Para uma força tal e uma carga tal, calcule o campo elétrico. Concorda comigo? Né? Uma força tal atua numa carga tal, calcule o campo elétrico. Daria para usar? Qual é o outro tipo de problema? Um campo elétrico, tarará, colocamos uma carga, blá blá blá. Calcule, está dividido, passa. Tá vendo? Tá estudando, cara. Tu pega uma fórmula e começa a viajar nos tipos de pergunta que podem aparecer, tá estudando. Tá te preparando porque tu vai resolver. Último tipo de pergunta. Um campo elétrico tal, uma partícula desconhecida recebe força tal. Calcule o valor dessa partícula. Tá dividindo, passa. Tá multiplicando, passa. Tranquilinho. Só que, eu te perguntei, alguns técnicos do governo já veio medir o campo elétrico aqui nessa sala? Não, né? Por que não? Porque o engenheiro que fabricou a lâmpada sabia qual seria o campo elétrico a 10 centímetros da lâmpada, a 5 metros da lâmpada. O engenheiro que fabricou a câmera sabia do campo elétrico gerado pela câmera. O engenheiro que fabricou o condicionador de ar sabia o campo elétrico perto e longe do condicionador de ar. Por quê? Porque eles podem pegar a fórmula da força, lembra aquela fórmula grandona da força? Ó, e jogar aqui dentro. Como tem carga 1 lá em cima, e vamos chamar de carga 1 essa aqui de baixo, cancela carga com carga, uma outra maneira de calcular campo elétrico fica desse jeito. Ó. Olha para essa fórmula e olha para a fórmula da força, qual é a diferença? Uma tem duas cargas e essa só tem? Só que quando eu quero usar essa fórmula, eu tenho que ter o valor da carga geradora do campo e também tenho que saber a distância. Então são situações bem diferentes, ó. Por isso que tu não tem que ficar nervoso, ó meu Deus, qual eu vou usar? Relaxa, se der pânico, tenta uma e depois tenta outra, uma das duas vai funcionar. E agora sim, agora que eu relembrei essas duas formuletas, dá pra gente resolver a questãozinha da tarefa. Começava em qual a tarefinha? É na 1 ainda, né? É na 1. De repente tu não tem a tua apostila 1, mas tu fez a tarefa, né? Então vai dar pra corrigir. Valeu, querido. Página 87. Página 87, exercício 79. Sabe, pai, teu filho tem tarefa, cara. Eu estou corrigindo, ó. Imagina, teu pai foi nessa idade, deixa eu dar uma olhada como é que estão os teus estudos. E ele perceber que de repente tu não está fazendo nada. Eu ia virar. Aí eu acho que ia dar porrada. Na tua idade eu já ia cair na porrada mesmo. Correção da tarefa. Ele não é um adulto assim, não tem problema sair no braço, eu acho, né? Se tu é o pai do cara. Se bem que no Brasil tu não pode dar palmada no teu filho, cara. Tu não tem o direito de dar palmada no teu filho, é um país de merda, né? Nos Estados Unidos tu pode. Pode dar porrada no teu filho para ele aprender, né? Não espancar, mas dar palmada no teu filho para ele deixar de fazer cagada na vida dele. Tu pode fazer. O país do Brasil parou de poder isso. Sabia dessa, né? Não pode dar palmada no filho, cara. Ah, meu Deus, isso é loucura. É, não, o político filho da puta que rouba nossos milhões de impostos, não acontece nada. Vai dar uma palmadinha no meu filho, cano. É um país muito reto, muito legal. Página 87, exercício 79. Meu medo é que alguns de vocês vão estar administrando o país daqui a 20 anos. E tu sabe geralmente quem é que vai pra política de uma sala de aula? Os mala. É confirmado, cara. Analisa o histórico escolar dos bandidos que estão lá. Era tudo mala que incomodava na aula, que não calava a boca, que desrespeitava o professor. Que loucura, né? Esse é o meu pavor, cara. Saber que os meus piores alunos vão administrar o país daqui a 20, 30 anos. Puta merda. 79. Uma carga elétrica, vocês estão no mesmo barco, hein?
É melhor começar a cobrar dos malas, bicho, vocês estão no mesmo barco. O país vai ser para todo mundo, não vai ser só para mim, não. Uma carga elétrica pontiforme. Acontece. Uma carga elétrica pontiforme com 4 microcoulomb. Q igual a 4 microcoulomb. Alguém lembra o que é micro? Bonito, 4 vezes 10 na menos 6 coulomb. Legal. É colocada em um ponto P no vácuo. Fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 1,2 newtons. O campo elétrico nesse ponto P tem intensidade, ele quer o campo elétrico. Vai ser Fórmula 1 ou Fórmula 2? Se nós tentássemos usar a segunda fórmula, pessoal, eu não saberia o valor da distância, ele não falou nada de distância. Por isso que tem que ser a Fórmula 1. Força. 1.2. Carga. 4 vezes 10 na menos 6. Coulombs. Muito obrigado, amigo. E igual. Faz assim, ó. 12 dividido por 4. 3. Bota a vírgula. 0,3. E o 10 na menos 6 que está na parte de baixo, vem para cima. 10 na 6. Parabéns, pessoal. Newton por Coulomb. Tá bonita a resposta? Vamos colocar em notação científica. 3. Esse número aumentou. Esse tem que diminuir. Vezes 10 na 5. Newton por Coulomb. Letrinha? Letra A. Então tu vê, a primeira parte da tarefa era só para tu te familiarizar com a primeira fórmula de campo elétrico que a gente viu. Era muito importante tu ter tentado fazer ela. Errando ou acertando, não importa, isso é de menos. Mas tentar de verdade, era muito importante. Tinha mais uma, não tinha? E essa pra mim aqui que era a mais importante. Qual que era? Página 88, exercício 82. Muita atenção, galera, porque depois que eu corrigir esse, eu vou passar uma questão da prova para te tentar, que é praticamente igual a essa. De repente assim a galera toda acorda, vai cair na prova. Vamos lá. Vocês estão acompanhando o noticiário, o salário dos caras? Não, não falar sobre isso que eu vou ter infarto. Mas eles estão ganhando 15 salários por ano. 18. Tem lugar que é 18, né? Não. Por favor, gente, me ajudem, façam alguma coisa. Vamos votar nos caras que a gente conhece, que são honestos. Vasculhar, porque não tem aí. Não tem que vasculhar. Mas se o cara vasculhar, o cara acha um ou outro, entendeu? É foda, cara, é foda. Galerinha, olha só. Lá na página 88, o exercício 82 dizia o seguinte: uma carga elétrica pontiforme positiva Q1 igual a 18 vezes 10 na menos 6 coulomb, dista no vácuo 20 centímetros de uma outra carga pontiforme Q2 menos 8 vezes 10 na menos 6 coulombs, conforme a figura abaixo. Então na figura tem um ponto P, tem a carga Q2 e depois mais uma distância de 20 centímetros a carga Q1. Ele garantiu que aqui é 20 centímetros e que do ponto P até a carga 2 são 10 centímetros. Então está bem definida a questão. A intensidade do vetor campo elétrico E, criado por essas duas cargas do ponto P, sendo K0, constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 na 9, valor famosíssimo, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Muitíssimo obrigado. Galerinha, primeiro passo. Faz com atenção e com carinho. A gente já revisou esse conceito hoje. Faz com o dedinho, ó. Essa carga aqui é a Q1, hein? Positivo. Essa carga aqui é a Q2, que é negativo. Faz com o dedinho. Para onde aponta o campo elétrico gerado pela carga 1 no ponto P? Isso. Estou vendo os dedinhos no lugar certo. Um ou outro só. Olha ali, ó. Como é que o colega está tão seguro e eu não sei, professor? Também queria lhe perguntar, porque está ali, ó. Está ali, ó. Minutos atrás o animal correu, viu? O animal revisou que o mais aponta para fora. E eu vi 2 ou 3 dedinhos apontando para lá, ó. Essa carga não é positiva, gente? Não é positiva? Olha lá as linhas de campo, ó. Então é claro que o campo elétrico aponta para lá. Tu viu? Era uma pergunta simples, a galera amarela para responder. Mesmo que tu erre, cara, é melhor tu tentar do que tu, né?
Claro, porque a carga negativa é assim as linhas de campo, né? Então o campo elétrico E2 eu vou calcular e ele vai apontar para lá. Depois que eu calcular o E1 e o E2, tu acha que eu vou somar ou subtrair para achar o resultante? Subtrair porque um aponta para um lado, o outro aponta para o outro, só isso. E vamos, como é que calcula o E1, pessoal? E1 vai ser igual, qual fórmula? 1 ou 2? Ah, agora é a fórmula 2, porque não falou nada em força, então tem que ser a fórmula de baixo. K vezes Q1 sobre D1 ao quadrado. Qual é o valor do K, pessoal? 9 vezes 10 na 9, muito bom. Carga 1. 18 vezes 10 na menos 6. E a distância? Ah, legal. A distância da carga 1 até o ponto P é 20 centímetros mais 10 centímetros ao todo. Só que eu uso o centímetro, galera. Não, divide por 100. Então em 0,3 metros. Mas, pessoal, quando eu for fazer 0,3 ao quadrado vai ficar feio. Tu deixa eu usar 3 vezes 10 na menos 1? Concordam que é a mesma coisa? Vai ficar bem mais elegante, olha por quê. 3 vezes 10 na menos 1 ao quadrado. E1, campo elétrico 1. O 9 e o 18 eu não vou multiplicar ainda não, já vai entender por quê. 10 na 9 com 10 na menos 6? 10 na 3, valeu. 3 vezes 3? 9. E 10 na menos 1 ao quadrado? Muito bom. 10 na menos 2. 9 dividido por 9? 1. Por isso que eu não multipliquei. Sobrou 18 vezes 10. 10 na menos 2 passa para cima? 10 na mais 2 com 10 na 3? 10 na 5. Newton por Coulomb. Já calculei o campo elétrico 1. Aquele vetor eu já sei a intensidade dele. 18 vezes 10 na 5. Vamos calcular o E2, por favor. E2, carga 2, distância 2 ao quadrado. Por favor, vamos lá? 9 vezes 10 na 9, vai decorar de tanto usar. Vou precisar botar o menos? Não, né? Porque o módulo deixa o número positivo. 8 vezes 10 na menos 6 sobre... parabéns, 10 centímetros, centímetro, divide por 100 para passar para metro, e só para ficar na potência de 10, 10 na menos 1, fica bem elegante assim, 10 na menos 1 ao quadrado, E2 é igual, 9 vezes 8, 72, 10 na 9 com 10 na menos 6, 10 na 3, e lá embaixo, 10 na menos 2, menos 2 passa para cima, mais 2, 10 na 2 com 10 na 3, 10 na 5, Newton por Coulomb. Agora pensem comigo, um vetor aponta para a direita, o outro vetor aponta para a esquerda. Quer dizer que eles estão um contra o outro. Eu vou subtraí-los para poder encontrar o vetor resultante. Então o final ali já está bem mais light. Pensem comigo aqui, o vetor E2 é maior e aponta para a esquerda. O vetor E1 é menor e aponta para a direita. O resultante vai acabar sendo para a esquerda. E como é que calcula esse resultante? E2 menos E1. Vetor elétrico resultante, campo elétrico resultante, fica o E2, 72 vezes 10 na 5, menos 18 vezes 10 na 5. Campo elétrico resultante, 72 menos 18, tira 12 dá 60, 54 vezes 10 na 5, Newton por Coulomb. Letrinha? Letra C. Eu vi o finalzinho da última aula no vídeo e vi que eu estimulei bastante vocês a fazer essa questão. Mostrei que dava para calcular o E1 e o E2 separadamente, para só depois calcular o vetor resultante. E olha qual que vai ser a da tua prova. A da tua prova é assim, ó. Exercício para a prova. Eu vou te dar uma carga positiva Q1 de 4 vezes 10 na menos 6 coulombs. Outra carga agora negativa Q2 de menos 3 vezes 10 na menos 6 coulombs, digo que as cargas estão a 3 metros do ponto G.
E eu quero saber o campo elétrico resultante no ponto G. Primeiro, com o dedinho, para onde é que aponta o campo elétrico da carga 1? Para lá, legal. E da carga 2? Para baixo, show de bola. Um vetor aponta para baixo e outro para o lado. Calcular eles é igual nós calculamos aqui, né? Só que na hora de calcular o resultante, vai ter que fazer o quê? Nem somar nem diminuir, porque eles estão fazendo 90 graus. Começa com pi e termina com Pitágoras. Pitágoras, muito bem. Pitágoras. Então, ó, vai calcular o E1 e o E2 exatamente como eu fiz para vocês. E depois vai tentar fazer o desenhozinho para fazer um Pitágoras para achar o resultante. Vai começar e eu vou na carteira ajudar, que nem desesperado. Vamos lá. Pode começar. O K0 eu estou te fornecendo. Newton, metro quadrado por túmulo quadrado. E a questão é, calcule e desenhe o vetor campo elétrico do ponto G. Questãozinha da prova, hein? Se eu sentir que a galera tá rendendo bem e a maioria conseguir fazer, eu corrijo hoje ainda. Na outra sala não deu tempo. Eu passei uma tarefinha além dessa. É agora, hein, pessoal? É agora, tem 10 minutos para fazer essa encrenca, hein? Empacou, chamou. Quero ver uma gotinha de suor rolar antes de tu me chamar, hein? Finalzinho da aula eu passo a tarefa. Vamos! Tem cola no quadro.